Bem, uma boa tarde a todos. Vamos dar início à nossa reunião de Câmara Municipal de Santarém, de dia 13, de reunião de executivo, dia 13 de novembro de 2017, com os senhores vereadores, os nossos funcionários, serviços públicos, jornalistas. O ponto 15, nós não enviámos toda a documentação, verificámos isso logo na quinta-feira ao final da tarde, portanto será para retirar. Alguém só apoia a retirada do ponto 15, portanto estará retirado o ponto 15, ordem de trabalhos. Já tínhamos conversado. O ponto 18, falei com a vereadora Inês, a vereadora explica durante a votação do ponto o que está em cima da mesa. Entrando no período da ordem do dia, algum dos senhores vereadores quer dar a palavra? Sr. Presidente, antes de passarmos ao período da ordem do dia, eu queria só falar sobre a ata da reunião. Eu não consegui ainda abrir aqui o documento, mas dá-me ideia que logo no início há aí um saudou que está fora do sítio. Portanto, logo no início da ata, tem a ata aí ou não? Pronto, então... Sim, mas fica essa nota. Exato, pronto, mas não interessa. Mas, portanto, isto tem que se falar hoje. Claro. E, portanto, tem aí um lapso, porque é no decurso da ata, tem aí um saudou que está fora do contexto. E depois, lá mais à frente, faz sentido que se volte a repetir. E depois, relativamente ao último ponto, o ponto dos processos disciplinares. Portanto, aquilo que está na ata é que o Executivo deliberou por unanimidade retirar o assunto e, portanto, o que se passou foi que eu coloquei uma questão... já verificámos que... Sim, mas, portanto, e isso não consta da ata. Portanto, na prática, o que deve ser colocado lá é que foi que o vereador Rui Barreiro colocou a questão tal que foi e retirou-se o assunto para verificar se essa condição era necessária ou não. E não aquilo que lá vem na ata, que é dizer que foi retirada por unanimidade do Executivo. Quer dizer, portanto, e como é um processo disciplinar, escuso-me estar agora aqui a fazer muito mais considerações, mas, portanto, esses dois aspectos têm que ser corrigidos na ata para ficarem como deve ser. Depois, se quiserem mandar-me para eu ver se está bem, eu vejo isso. Agora aqui não tenho a ata, mas... Não, pois a ata corre para todos nós, vereador. A ata por e-mail, agora que já todos temos os e-mails, depois vai para todos os senhores vereadores, como normal. Diga. É aprovada com estas condicionantes, certo? Certo. Muito bem, então fica aprovada com estas condicionantes. Muito bem. Portanto, ordem do dia. Alguns vereadores querem dar a palavra? Sim, temos aqui uma série de assuntos. Muito bem. Começa, portanto, temos uma hora para o período de ordem do dia. Começa o vereador Rui Barreiro. Faça a favor, vereador. Muito bem. Eu, antes de mais, queria, saudar o Sr. Vereador Nuno Serra, que não estava cá na nossa primeira reunião, e, portanto, queria saudar o vereador Nuno Serra, desejar-lhe um bom trabalho nas suas funções de vereador da Câmara Municipal de Santarém e desejar-lhe boa sorte no desempenho das suas funções. Tem 3 pelouros, um até algo curioso relativamente à minha área, mas, enfim, vamos ver no decurso do mandato o que é que irá acontecer com os pelouros que lhe foram atribuídos e, portanto, os votos de boa sorte não são hipocrisia política, são mesmo votos sinceros no desempenho das suas funções. Quanto aos outros vereadores, e, portanto, conhecidas que são as funções delegadas, enfim, nós temos uma apreciação qualitativa e quantitativa sobre os pelouros, mas, enfim, não nos parece que seja agora a altura para tecer grandes comentários sobre isso. No decurso do mandato teremos a ocasião de nos pronunciarmos mais ativamente, apesar de termos, por exemplo, a noção clara que é estranho que o desenvolvimento económico esteja num vereador, mas depois os fundos comunitários estejam noutro, e aquilo que tem a ver com o urbanismo está no Presidente, mas depois o PDM está no outro vereador, e o ordenamento do território, mas, enfim, são vicissitudes das delegações de competência, certamente, e também daquilo que cada um dos eleitos pode fazer. Mas, a seu tempo, teremos a ocasião de falar mais sobre isso. A primeira questão que eu queria colocar hoje, e deixava, enfim, não ia colocar as questões todas de uma vez, porque pode não haver tempo
pode não haver tempo para responder e eu acho que todas elas são... Temos uma hora, Sr. Vereador. Exatamente, pode não haver tempo, portanto eu prefiro colocar uma questão e ter uma resposta e depois voltar à seguinte e assim sucessivamente, sob pena depois de estar aqui a ler as perguntas todas e depois não haver tempo. Preferia que a metodologia que temos feito sempre, os senhores vereadores colocam as questões e eu responderei. Pronto, mas depois, e, portanto, muito bem. Se é essa a metodologia, eu não tenho problemas nenhuns em seguir essa metodologia. E dentro de uma hora, portanto, responderemos, ou seja, se for mais breve nas questões, eu serei breve também nunca deixámos de responder aqui a nada nesta... Ótimo. Podendo não ter alguma informação no momento, responderemos noutra reunião, mas, portanto, não vai haver aqui esta... Pronto, lembrar que nós... Esta muito metodologia, uma pergunta ou uma resposta. Muito bem, não temos problemas nenhum. Se é essa a metodologia, a gente chega à metodologia, não... metodologia utilizada não tem problema nenhum. E gostaria de a manter. Eu, sobre esse aspecto, não tenho problemas nenhums em seguir essa metodologia. E, portanto, a primeira questão prende-se com as 5 matérias que nós, na primeira reunião, solicitámos que fossem agendadas até ao Natal. Portanto, as reuniões estão a decorrer, considerando enfim, o tempo disponível e considerando que são 5 assuntos que para nós são importantes, voltávamos a lembrar que gostaríamos de ver esses assuntos agendados até ao final do ano. Não tem que vir todos na mesma reunião de Câmara, mas voltávamos a lembrar e a remeter para a ata anterior, estão lá todos expressos, para não gastar muito tempo, voltávamos a lembrar esse assunto. O outro prende-se com o Hospital da Luz. Foi um assunto que serviu de bandeira política, houve até algumas acusações feitas aos eleitos do PS e à sua postura na altura. Era uma coisa muito urgente, de tal maneira é urgente que depois de vir digamos que um parecer jurídico que já tem uns meses e de uma reunião e do resultado eleitoral que permitia, portanto, aos ganhadores das eleições poderem resolver o assunto, esta é a segunda reunião e continua sem estar agendada. E, portanto, a nossa pergunta era tão urgente, porque é que ainda não veio à Câmara e qual é o ponto de situação relativamente à instalação do Hospital da Luz no Concelho de Santarém? Esta é a primeira pergunta. Depois, a segunda questão prende-se com a questão relacionada com a proteção de dados e com aquilo que as câmaras têm que fazer sobre essa matéria. Queríamos saber qual é o ponto de situação relativamente à Câmara Municipal, que intervenções estão a ser feitas, que levantamentos, o que é que se perspectiva relativamente a essa matéria. E, portanto, também gostaríamos de ser esclarecidos sobre isso. Depois temos ainda um terceiro ponto que se prende com uma rua que, na prática, tem sido objeto de várias presenças de municípios aqui na reunião de Câmara, que toca em 3 freguesias, nomeadamente as freguesias de Abitureiras, Moçarria e Várzea, que é a rua de Valfranco, que tem sido ao longo dos anos, enfim, prometido ser feita alguma coisa e, portanto, sobre essa matéria gostávamos de saber o que é que o Executivo Municipal tem pensado, se é que tem pensado alguma coisa, sendo certo que os moradores na mesma têm alguma expectativa relativamente a essa matéria. Depois, também gostávamos de saber como é que a Câmara pretende dotar as juntas de freguesia de responsáveis para a aplicação de fitofármacos. A legislação em vigor obriga a que haja responsáveis técnicos para essa matéria e, daquilo que sabemos, isso é um assunto que não está resolvido e, portanto, gostávamos também de ter uma informação detalhada sobre isso. Há um investimento previsto na Quinta dos Cardeais, na Moçarria. Das reuniões que temos feito, foi-nos dito que era um investimento interessante do ponto de vista do desenvolvimento daquela freguesia, das freguesias limítrofes. Portanto, gostaríamos de saber também como é que esse processo está a ser tratado internamente e o que é que se perspectiva em termos de apresentação na reunião do Executivo Municipal. Temos ainda uma outra matéria que gostaríamos de perceber o que é que se perspectiva relativamente à recolha de resíduos sólidos urbanos, na medida em que é uma área sensível,
que gera queixas sucessivas dos munícipes, dos autarcas, e como não sabemos o que está a ser feito, gostaríamos de perceber se está de facto a serem tomadas algumas medidas que tenham efeitos práticos relativamente àquilo que é a situação de melhoria necessária no tratamento da recolha de resíduos sólidos urbanos em todo o concelho. E por último, e considerando que vamos ter um novo bispo na Diocese de Santarém, gostávamos de saber como é que está a relação contratual entre o município de Santarém e a Diocese relacionada com a utilização do chamado ginásio do seminário, onde atualmente, enfim, existe a biblioteca e, portanto, gostávamos de saber qual é a relação contratual e de que forma ela, enfim, está contratualizada, quanto custa, quem suporta os encargos. Portanto, era uma matéria que também nos interessava saber. Afinal, não é a última, tinha aqui uma outra questão para colocar aqui nesta parte da folha. Prende-se com uma matéria que também tem chegado a algumas reclamações e que se prende com a área desportiva e com obras no pavilhão desportivo que têm impedido, nomeadamente os praticantes de hóquei em patins, de poderem manter-se a fazer a sua atividade no concelho de Santarém, sendo que os miúdos acabam por ter que ir para o concelho de Rio Maior para que a prática do hóquei em patins possa ocorrer, e, portanto, gostávamos também de ser informados sobre o que é que levou a que as obras se tivessem prolongado para além daquilo que era normal, e quando é que se prevê que haja uma regularização da situação no pavilhão, de forma a que os praticantes do hóquei possam usufruir do espaço desportivo municipal. Muito obrigado, Sr. E, portanto, julgo que... Vereador Inês Barroso. Boa tarde a todos, Sr. Presidente, caríssimos vereadores, senhores colaboradores do município, comunicação social, público, boa tarde a todos. Começo por, em nome do município e com o maior dos orgulhos para o nosso território de Santarém, dar ênfase à informação que obtivemos da Comissão Europeia na passada sexta-feira, relativamente ao Green Leaf, uma candidatura que a Comissão Europeia abriu aos municípios, como é óbvio, de toda a Europa, e à qual Santarém, em boa hora, concorreu. Portanto, nós estamos nas 15 cidades da Europa que foram identificadas como municípios que têm boas práticas no âmbito das políticas de combate às alterações climáticas, de políticas ambientais, e com uma referência de que, efetivamente, Santarém é a única cidade portuguesa que está identificada para este prémio. Há uma cidade por cada um dos países, apenas e só para melhor visualização e para a vossa informação. Portanto, eu trouxe este quadro, poderei passar por todos, para que tenhamos uma ideia mais real do quanto nós temos orgulho neste reconhecimento que é da Comissão Europeia. Portanto, nós tivemos que, na candidatura, identificarmos numa plataforma os projetos que temos estado a desenvolver no município, e a próxima fase é a Comissão Europeia, através de uma equipa de experts, analisar e pedir mais dados aos municípios, e daí sairá uma lista ainda mais reduzida, uma shortlist. Nós não sabemos quantos municípios irão integrar essa shortlist, mas iremos dar todos os dados que nos forem sendo solicitados para que possamos vir a integrar, então, essa lista mais pequena de cidades no âmbito deste prémio do Green Leaf. Essas cidades que possam vir a integrar a shortlist, nós estamos em crer que venham a ser entre 6 a 8 cidades, mas não há ainda nada definido. Essas cidades depois terão de ir à Holanda no mês de abril, fazer uma apresentação a um júri internacional e, por sua vez, o reconhecimento será em junho, julho, por parte da Comissão Europeia. O reconhecimento será dado ao município que obtiver melhor classificação, ou, porventura, se houver, ainda está também aberta essa possibilidade, se porventura não houver fatores que identifiquem um município, mas sim 2, poderá haver um prémio Execob de 2 municípios. Esse prémio é no valor de 75.000 euros e é atribuído ao município vencedor, ou aos 2 municípios vencedores,
para precisamente desenvolver projetos no âmbito da sustentabilidade ambiental e, obviamente, no programa que tínhamos em desenvolvimento no nosso município. Portanto, é um reconhecimento do qual creio que todos nós nos devemos orgulhar enquanto escalabitanos, enquanto cidadãos portugueses, e, portanto, fica aqui também o meu agradecimento enquanto vereadora da Proteção Ambiental, à equipa multidisciplinar de ação para a sustentabilidade deste município e, obviamente, a todos quantos têm feito parte integrante dos projetos que o município tem desenvolvido. Uma segunda referência, ainda no mesmo âmbito, portanto, nós fizemos temos um projeto que é o projeto Raízes de Sustentabilidade, que uma das vertentes que aponta é a criação de sumidouros de dióxido de carbono no nosso território concelhio. Na passada semana abrimos as inscrições e o que é certo é que na sexta-feira, em 3 dias, nós esgotámos as inscrições de famílias que se propuseram integrar a rede, esta rede de raízes da sustentabilidade. Temos 9 famílias que já identificámos e que aceitaram o desafio e tivemos que encerrar as inscrições, como dizia, porque já não temos mais plantas para atribuir. Iremos fazer esta atribuição simbólica de 1 ou 2 azinheiras a cada família no próximo dia 18 de novembro, pelas 11 horas, na Casa do Ambiente, criando ali a assinatura de um compromisso entre o município e as famílias que aderiram a este projeto, para assumirem de forma clara que durante 30 anos cuidarão das árvores que hoje lhes são entregues, não podendo estas ser nem removidas, nem arrancadas, obviamente, nem esse terreno possa vir a ter outro tipo de utilização que não este de preservar as plantações que vão ser executadas e, obviamente, criarmos condições de que o CO2 da nossa zona territorial possa ser absorvido com maior rigor e com maior abrangência. Portanto, este agradecimento e este agradecimento às famílias que aderiram e este convite para que dia 18 às 11 da manhã na Casa do Ambiente estejamos todos para agradecer e para conhecer as famílias que vão fazer parte deste nosso projeto. Por último, e ainda porque não haverá mais nenhuma reunião de executivo até lá, dar nota que a próxima atividade do projeto Reabilitar Troço a Troço decorrerá na freguesia de Casével no dia 25 de novembro. Portanto, vamos requalificar uma zona ribeirinha junto a um fontanário local e vamos arranjar, portanto, o espaço envolvente, como temos vindo a fazer. É a 14ª ação no âmbito do projeto Reabilitar Troço a Troço e será neste dia e, obviamente, estamos também todos convidados para integrarmos essa ação. Muito obrigada. Muito obrigado, Sr. Vereadora. Dar aqui, então, respostas ao vereador, às questões colocadas pelo vereador Rui Barreiro. Eu primeiro também era para deixar nesta altura, só também o vereador Nuno Serra, a primeira reunião que estará presente, a primeira de muitas reuniões no nosso nível, de desejar que o trabalho, à semelhança do que disse a todos os outros vereadores, que seja um trabalho profícuo e também com os pelouros que tem, nomeadamente o desenvolvimento económico, e um pelouro que não é um pelouro curioso, é um pelouro importante para o nosso concelho. Acho que essa denominação de que é um pelouro curioso, não. O município de Santarém sempre tentou antecipar o futuro e, realmente, esta matéria, tendo nós uma área agrícola e tendo a nossa Lesíria das mais ricas e tendo empresários agrícolas de renome, achamos importante, e tendo sido dos setores que mais cresceu nos últimos anos, também nós sermos inovadores e estarmos aqui na vanguarda relativamente a estas matérias, e o vereador Nuno Serra dará um grande contributo nessa matéria, não tenho dúvidas nenhumas, tanto mais que poderá fazer a ligação, estando ele na Comissão de Agricultura na Assembleia da República. Sobre a questão das funções delegadas, claro que iremos fazer essa verificação e essa apreciação e teremos todo o prazer em que ela mais à frente seja feita. Sobre as 5 matérias, Sr. Vereador, dar aqui algumas notas sobre elas, iremos dar a informação necessária, alguns esclarecimentos sobre os 5 pontos que referiu. Curiosamente, virá sempre a reunião de executivo, tem a ver com a questão das barreiras, não há nada
sobre esse ponto, que não tenha que vir a reunião de Câmara Municipal de Executivo, visto que está fora do limite de despesa e do limite de competência do Presidente de Câmara, portanto, esse à partida não, esse virá sempre. Os outros 4, claro que daremos essa informação. Sobre a questão do Hospital da Luz, ou seja, o que foi dirimido, o parecer, tudo isso falámos em campanha eleitoral, mantemos ambas as posições. Também tive a oportunidade de dizer que em julho, acho que se sabe dessa reunião, houve uma reunião, tiveram vereadores do Partido Socialista, penso que também se saberá dessa reunião, onde tivemos uma reunião, ou seja, e foram decididos algumas coisas, que passo a dizer. Uma, ficou a entidade de verificar e reunir com o fundo a quem pertencia o imóvel, visto que tinha havido algumas alterações no gestor, ou seja, o proprietário do fundo. E nós ficámos de tramitar algumas situações, nomeadamente a questão relativamente ao ONUS, para que, após estar constituído o novo executivo, para o fazermos. E, portanto, esperamos em breve, correndo tudo bem, o que foi acertado tanto do lado do promotor como do lado da Câmara Municipal de Santarém, trazer este assunto, assim como outros. E não vou esconder que iremos insistir noutros assuntos que no mandato anterior não tiveram, provavelmente, todo o entendimento por parte da oposição. Vou falar do crematório, estou a falar algumas deliberações para juntas de freguesia e, portanto, destes que me recordo mais, que provavelmente a breve prazo vão regressar a este órgão para deliberação. Provavelmente as juntas de freguesia até virão, se não for na próxima, na primeira de dezembro. Portanto, matérias que o Partido Socialista na altura chubou, que nós achamos que agora poderá haver outros entendimentos e outras informações para as quais possamos alterar. Sobre a questão da proteção de dados, estamos atentos a essa matéria. Nas Águas de Santarém já até estamos a trabalhar um pouco mais à frente na Câmara Municipal. Nós aqui ainda estamos a tramitar e esperamos com o Orçamento de 2018 fazer a introdução de tudo a que a legislação nos obriga. A rua Valfranco, posso dizer que isto é um processo que já tem vários anos, como referiu, e dizer o seguinte: a última vez que um dos senhores, um dos moradores veio à reunião de Câmara Municipal de Santarém, nós dissemos que temos delegações de competências nas juntas de freguesia e que aquela estrada nunca foi prioridade para nenhuma das 3 freguesias que estão envolvidas e que o vereador Rui Barreiro referiu. Portanto, haverá outras estradas prioritárias nessas freguesias antes daquela ser feita. Nós temos que nos recordar que até 2009 todas as pessoas que tinham terreno e tinham expectativa e que podiam construir, tivessem 1.500 metros quadrados, o faziam. Depois passou para 4.000 metros quadrados, mas isso foram aparecendo algumas construções avulso em terrenos, ou seja, que nós sabemos que o nosso plano diretor municipal, que está em vigor, diz que essas infraestruturas são as pensas de quem faz lá as obras. E, portanto, vou repetir o que disse ao senhor, isto já foi há cerca de um ano, uma vez cá veio um dos moradores, que quando o município tiver condições para fazer, irá fazer, mas isso sempre de acordo com as juntas de freguesia. Portanto, neste momento, nas freguesias, nenhuma delas também deram sinal que essa era uma estrada prioritária para essas juntas de freguesia. Recordo que nesses cerca de 3 km existem lá 7 casas. Relativamente à questão dos fitofármacos que referiu, é um problema que temos. Porquê? A legislação que saiu, eu acho que há muita dificuldade em ela ser cumprida. Claro que as juntas de freguesia fazem, dentro do seu quadro de competências, as aplicações, mas com mais cuidado. Porquê? Porque a legislação obriga que haja um técnico e um técnico que tem que ter uma credenciação muito própria para o fazer. A questão dos aplicadores é fácil, qualquer funcionário das juntas acaba por o ter. Eu sei que as juntas estão a fazer algo que é contratar empresas que lhes possam garantir a aplicação destes fitofármacos. O próprio município está a fazê-lo. Estamos ainda à espera que um outro técnico nosso fique com essa formação. Isto para dizer o quê?
E depois há uma coisa que é limitadora das aplicações, é que um técnico só pode ter 3 entidades. O município de Santarém, mesmo tendo todos os técnicos, não poderá disponibilizar esses técnicos às juntas de freguesia. Portanto, eu acho que esta, já o referi, tem enquadro da Associação Nacional de Municípios, que isto era uma legislação que deveria ser revista por causa alguns grandes constrangimentos. Se nós nos lembrarmos, quando foi colocada em cima da mesa para os pequenos agricultores, depois houve um retrocesso relativamente a isso e, portanto, os pequenos agricultores puderam fazer essa aplicação. Portanto, esperamos que possa aqui haver o mesmo. Neste momento temos dado o apoio possível às juntas de freguesia e dizer também que não é só isto, ou seja, isto é também acarretar despesas não só para os municípios, mas para as juntas de freguesia. Porquê? Porque os fitofármacos têm que ser guardados em um lugar próprio, um lugar com algumas especificidades e, portanto, as juntas não tinham estes locais e tiveram que se estar a adaptar para que assim fosse feito. Sobre a Quinta dos Cardeais, sei que o nosso Gabinete de Apoio ao Investidor está a acompanhar o processo, não tenho presente essa informação, poderei depois fazer chegar a informação. Relativamente à questão da recolha dos resíduos sólidos urbanos, nós neste momento temos uma empresa que faz a recolha em 9 freguesias, estamos a lançar um concurso. Como é que se chama a empresa? É Ferrovial. Temos um concurso... Em 8 freguesias? Em 9 freguesias. Temos um outro concurso preparado onde vão ser incluídas mais freguesias. Portanto, são freguesias rurais? Rurais, sim. É as freguesias mais afastadas, mais longe da Portanto, cidade. Alcaneda, Abrã, Amiais. Sim, e agora vão, assim, Gançaria. Estamos a tratar para que este concurso seja lançado, ou seja, mas com mais freguesias. Temos algo em cima da mesa que já o referimos e, portanto, isso será este ano, o ano 2018 será fundamental para tomarmos essa decisão, porque, e foi falado em várias reuniões da Comunidade Intermunicipal e também da própria Resitejo, ou seja, há a possibilidade da Comunidade Intermunicipal de os municípios se associarem e fazer uma empresa intermunicipal que possa ter a recolha dos resíduos sólidos urbanos. Isto está a ser estudado, há alguns dados sobre isto, portanto... Mas está mesmo a ser estudado, é que essa história já é antiga. Está a ser estudado, agora é saber, depois como se entrou num ano eleitoral, saber quais é que eram os municípios que estavam disponíveis para entrar. O município de Santarém está disponível para entrar, mas, portanto, terá que saber todos os que estão e saber o efeito de escala que existe relativamente a todos estarem sobre essa matéria. Não se constituindo, ou seja, nós, uma das coisas que ponderamos é que a recolha seja feita, na esmagadora maioria, por uma empresa privada no Concelho de Santarém. Não havendo a outra, terão que ser ponderados os prós e contras deste estudo. Este estudo já o temos, portanto, que foi feito no final... Qual estudo, que eu agora não fico perdido? Da empresa intermunicipal. O estudo já existe? O estudo já existe, só que depois, como eu disse, como se entrou no período eleitoral, houve municípios que não quiseram sequer apreciar o estudo. Isto foi falado nos últimos meses do anterior ano. Relativamente à questão do ginásio, do seminário, temos uma renda mensal, passado os anos que tínhamos distritos à conservação, à obra do ginásio, ou seja, aquilo, salvo erro, deu 7 anos em que não teríamos que pagar renda. Após esses 7 anos ficou-se a pagar renda, paga-se uma renda, não tenho a ideia. Qual é o valor? Não tenho presente, isso poderei, não sei de cor isso, mas é uma renda. Relativamente à questão das obras do pavilhão, ou seja, nós fizemos as obras foram lançadas, estamos para a aplicação do pavimento, tem que haver um grau de umidade, ou seja, e isso tem levado a que ainda não possa ser colocado, ou seja, os nossos técnicos e os técnicos da empresa ainda não está o grau de umidade. Mas o pavilhão teve pavimento colocado. Já para as contas. Certo. Sr. Vereador, deixe-me só responder, não tem que estar a interromper, ou seja, fará. Eu estou a dizer, ainda hoje falámos nas nossas reuniões, ou seja, tem que estar num grau de umidade, que eu não sei qual é que é o grau de umidade, e a posterior será colocado o pavimento, estando garantidas as condições de aplicabilidade, ou seja, ainda não estiveram garantidas as condições de aplicabilidade e, portanto, ainda não foi aplicado esse pavimento. Relativamente à vereadora Inês Barroso, dizer o seguinte, acho que é com grande orgulho, ou seja, uma das 15 cidades que está candidata
e, portanto, é um reconhecimento do município, do trabalho que tem sido feito no pelour do ambiente e, portanto, ficamos todos muito agradados com o trabalho desenvolvido. Relativamente à questão dos sumidores de CO2, portanto, acho desafio a todos no próximo sábado, dia 18, no próximo sábado, às 11 horas, para participarem. Acho que é importante também aqui e dizer, ou seja, que é uma azinheira ribatejana, porque o meu amigo César Garcia teve logo o cuidado de dizer, cuidado, se é uma azinheira atrás dos montes, é uma azinheira ribatejana, portanto é uma azinheira ribatejana que estamos a colocar, o ICNF garantiu-nos isso. E relativamente também ao RTT, no dia 25 de novembro, é a 14ª ação que vamos ter. Já participámos em muitas e é com muita satisfação que nós verificámos, e na última reunião que tivemos com as juntas de freguesia, que há um grande envolvimento das juntas de freguesia, dos seus municípios, para que estas ações se venham a desenrolar nos seus locais, nas suas freguesias, peço desculpa, e com isto recuperar troços de rio. Também é muito pedagógico porque em todas as ações, na esmagadora maioria das ações, uma ou outra não tivemos assim tantas, mas na esmagadora maioria das ações, as crianças também das escolas são participantes, juntamente com os seus pais e avós, e do ponto de vista da pedagogia ambiental é um projeto do qual muito nos orgulhamos. O vereador Nuno Serra também queria dizer algo sobre, e depois passarei ao vereador Armando. Sim. Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Presidente, Srs. Vereadores, a Comunicação Social e o público presente. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer as palavras. Queria, relativamente aqui à minha posição, ter 2 ou 3 considerações. A primeira vem relativamente aqui à questão de ter pelour ou não ter. Parece que existe algum incómodo, não só pelo teor dos pelouros, mas de ter ou não ter, e de dizer a todos que era incompreensível, para mim próprio, assumir a função de vereador e não ter qualquer pelour. Ajudar Santarém. Por isso é que eu estou aqui. Portanto, esse foi o primeiro princípio, desde o primeiro dia que quis assumir, e, portanto, fico muito orgulhoso e, acima de tudo, muito honrado de poder dignificar a nossa cidade e, acima de tudo, assumir compromissos com a nossa terra e com as nossas gentes. Ainda nesta questão, de ter ou não ter pelouro, dizer também que não posso, de maneira nenhuma, reduzir, e não podia de maneira nenhuma reduzir a minha atuação a reuniões quinzenais. Eu percebo a preocupação de não ter comparecido na primeira reunião, mas eu quero explicar que, não só por razões parlamentares, mas também quero aqui realçar que fico também bastante surpreso e se calhar um bocadinho preocupado, porque durante 4 anos do mandato passado tivemos uma situação idêntica, só que por acaso não era alguém do PSD, era alguém do PS, que desempenhou com dignamente quer um mandato de vereador, quer um mandato de deputado, e nunca, em momento algum, houve o incómodo de certas pessoas que agora se sentiram incomodadas de uma falta. E, portanto, era normal, naquela altura, que a vereadora de então tivesse que legitimamente faltar a algumas reuniões de Câmara, era substituída para fazer o seu trabalho parlamentar. Nunca se viu qualquer incómodo. Pelo contrário, pelo PSD sempre se viu, pelo contrário, uma forma que era uma forma de aproximar, no fundo, o Parlamento ao nosso Conselho, uma ajuda que houvesse aqui uma maior interação. E, portanto, do PSD não houve esse incómodo. Ficamos agora surpresos que muitos se sintam incomodados, até dirigentes do Ministério da Agricultura, que se sentiram incomodados de eu não ter estado. Mas eu provavelmente passo a isso, o incómodo deve ser pelaquela questão que é o teor do pelour em si. Mas do pelour em si, eu hoje fico aqui muito menos preocupado, até porque já percebi que o vereador Rui Barreiro é uma das áreas suas, como sempre, e eu tenho a certeza absoluta que me vai ajudar, vai contribuir, vai fazer propostas para que Santarém possa ser a capital do mundo rural. Trabalharmos nesse sentido. Acho que Santarém tem muito a dar esse mundo rural, tem muito para receber e portanto, seria realmente um tiro. Temos hoje em dia o chefe de gabinete do secretário de Estado, que também é de Santarém. E, portanto, eu acho que se reúnem todas as condições de todos juntos
e aqui também sem nenhuma hipocrisia política, dizer que todos juntos temos uma oportunidade única, uma janela de oportunidade de trazer para Santarém uma capitalidade nisto do mundo rural que nos vem a fugir há uns anos. E, portanto, eu acho que aqui, daqui para o futuro, em vez de estas fricções, estas picardias, saber se faltou ou se não faltou, se trabalharmos todos em conjunto nas propostas que de todos os quadrantes irão, e eu espero que apareçam, com certeza faremos Santarém uma capital maior, mas acima de tudo fazemos um trabalho que dignifica a nossa cidade e em prol daqueles nossos calabitanos e, neste caso, dos nossos agricultores que tanto têm dado à terra e às vezes tão pouco recebem. Muito obrigado. Obrigado. Vereador Rui Barreiro. Muito bem, muito obrigado. Muito obrigado pelos esclarecimentos. Enfim, não fiquei completamente esclarecido em muitos deles, mas a seu tempo isso acontecerá. Eu vou começar pelo fim. Não percebo a quem é que se dirige o vereador Nuno Serra sob o incómodo da sua falta. Não fomos nós que nos incomodámos. Aliás, nem pedimos sequer para ver a justificação. Achámos normal que um deputado tenha tarefas e não levantámos nenhuma questão, antes pelo contrário. Portanto, não deve ser aos vereadores do PS que se está a dirigir, deve ter outros objetivos que não atingir os vereadores do PS, porque nós não levantámos questão nenhuma, aceitámos de boa nota a sua substituição pela vereadora na altura, Cristina Casanova, e, portanto, compreendemos perfeitamente que os trabalhos autárquicos muitas vezes vão colidir com os trabalhos na Assembleia da República e, portanto, esse incómodo ou essa questão não tem rigorosamente nada a ver connosco e, portanto, deve ter sido alguma informação deturpada que lhe chegou ou outra, porque se for ler quer a ata, quer, enfim, ouvir as gravações, não houve propriamente incómodos nem nada relacionado com isso. E nem houve, nem podia haver, até porque são matérias perfeitamente compatíveis e toda a gente sabia, quando o vereador Nuno Serra integrava a lista, que isso era mais do que natural poder acontecer. Já agora, relativamente à questão dos pelouros, eu também, enfim, acho que os pelouros são uma responsabilidade do Presidente e a sua distribuição e a aceitação, enfim, fica com quem os aceita. Mas já que falou nisso, não consigo perceber, por exemplo, porque é que vem na descrição dos seus pelouros a questão dos recursos genéticos animais. Não sei se tem alguma coisa a ver com a Fonte Boa e com o facto de termos lá um banco de germoplasma animal, que até veio para Santarém precisamente quando eu era membro do Governo e, portanto, também aí dei o meu contributo, mas não sei se é por isso, até porque a agricultura não tem só a ver com animais, também tem a ver com vegetais, e como só fala nos recursos genéticos animais, não sei se foi um lapso na delegação de competências, mas não há referência. Depois, por outro lado, e já que falou nisso, eu não queria entrar nesse aspecto, mas já que li, também não deixo de achar estranho que a questão relacionada com a biodiversidade esteja na sua área e não na área da vereadora do Ambiente, mas enfim, isso são matérias que certamente serão esclarecidas. Aqui fica a nossa total disponibilidade para colaborar em qualquer um dos seus pelouros. Nós até nos disponibilizámos para integrar a gestão das empresas municipais sem qualquer custo e, portanto, vontade de trabalhar nós tínhamos. Não nos foram dadas as condições, mas isso são contas de outro rosário. Relativamente à vereadora Inês Barroso, eu quero lhe dar os parabéns, enfim, à vereadora porque representa de alguma forma esta área, mas também reconheço a capacidade da engenheira Maria João Cardoso e, portanto, nós temos tido prémios ao longo dos anos e candidaturas que também se devem a essa sua capacidade e, portanto, ainda bem que acontecem. É sempre bom falar-se bem de Santarém e, portanto, fica aqui em nome da bancada do Partido Socialista os parabéns por chegarmos a estes 15 e espero que haja mais candidaturas, mais prémios, mas principalmente, para além das candidaturas e dos prémios, tenhamos algo que se veja no dia-a-dia dos nossos concidadãos, que isso é talvez o mais importante. Depois, o Sr. Presidente falou que o Hospital da Luz virá brevemente.
Não sei o que é que quer dizer o brevemente, mas enfim... Esperamos que venha brevemente, foi o que disse. Ok, portanto, brevemente ficará... Relativamente à proteção de dados, fiquei sem perceber, é que a legislação é clara relativamente ao ano de 2018 e, portanto, para aquilo que eu percebi da explicação do Sr. Presidente é que não está nada feito aqui e que só depois, com o orçamento de 2018, é que começarão a ser feitas coisas, ao contrário do que está a acontecer nas águas de Santarém. Portanto, não sei se eu percebi bem, e se percebi bem, fiquei ainda mais preocupado. Quanto à questão da Rua de Valfranco, o Sr. Presidente está enganado, aquilo não é prioritário para nenhuma das juntas, aquilo tem que ser prioritário é para a Câmara. É um assunto que toca 3 juntas, obviamente no meio de tantas prioridades que as juntas têm, e portanto as duas, uma ou é prioritário para a Câmara ou não é. Não sendo prioritário para a Câmara, de certeza que para as juntas, por muito que elas queiram fazer, não têm meios e ainda por cima a dividir por 3, as coisas acabam por ser mais complicadas. Quanto aos fitofármacos, portanto a nossa preocupação mantém-se e portanto já percebemos que, digamos que os constrangimentos decorrem, mas não há nenhuma solução. Quanto à questão da Quinta dos Cardeais, e portanto aguardamos então essa informação, sobre a questão dos resíduos sólidos urbanos, e portanto ficámos a saber que havia portanto já um estudo para a constituição de uma empresa intermunicipal, e portanto solicitamos que logo que possível nos façam chegar esse estudo para nós podermos olhar para eles, e também esperamos que, enfim, que sejam tomadas decisões que melhorem claramente uma área que nós temos, que é fraquíssima no nosso Conselho e que precisa claramente ser melhorada, seja por via de uma empresa intermunicipal, seja por medidas tomadas pelo município de Santarém. Quanto à questão do ginásio de seminário, portanto, depois ficaremos a saber qual é o valor da renda, e quanto à questão do pavilhão municipal, a minha pergunta era por que razão é que a obra foi feita, depois foi desfeita e ainda não está resolvida, e sobre isso não tive resposta. Talvez a vereadora Inês possa ter mais detalhes, mas acabei por não ficar esclarecido. E como ainda temos algum tempo dentro do período antes da ordem do dia, portanto, se quiser fazer o favor de dar mais esclarecimentos, eu agradecia. Sim, senhora. Sr. Vereador, dando nota e respondendo novamente, a questão dos pelouros são da minha responsabilidade, como disse muito bem, e foi falado com os senhores vereadores, e como estou a dizer, ainda bem que este pelouro está a levantar, foi aquilo que falámos, é tão importante que realmente já tantos anos se falava que íamos ser inovadores e ia ser uma marca na nossa gestão nestes próximos 4 anos. Relativamente à questão da biodiversidade, vai perceber, Sr. Vereador, que nós trabalhamos em equipa e, portanto, essa parte de trabalhar em equipa fará com que tudo isso decorra da melhor maneira. Sobre a questão das empresas municipais sem custos, também os que lá estão hoje não têm custos e, portanto, os que daqui a algum tempo também poderão vir, também será sem custos. Sobre a questão do Hospital da Luz, foi o que disse, portanto, estamos a trabalhar, assim como a entidade está a trabalhar, e esperamos que seja uma realidade e mantemos tudo o que dissemos até lá. Também da questão da proteção de dados, como eu estou a dizer, nós temos que fazer este até final de 2018 e, portanto, nós estamos a trabalhar para que no próximo ano isso seja uma realidade. Estou a dizer que nas águas de Santarém já estamos mais atentados, já temos uma empresa a trabalhar-nos nisto, e aqui ainda não estamos numa fase de consulta ao mercado. Rua de Valfranco, Sr. Vereador, deixe-me dizer uma coisa, quando no concerne à responsabilidade da Câmara Municipal de Santarém, dizer-lhe o seguinte: nós temos, por norma, nestes tipos de caminhos, e são caminhos vicinais, ou mesmo que sejam estradas, caminhos municipais, peço desculpa, estando dentro das freguesias rurais, ou seja, nós não vamos fazer essas obras lá. O que fazemos haverá uma conversa com as freguesias, através do protocolo de delegação de competência, através de um apoio à junta de freguesia, serão as juntas que farão essas pavimentações. Portanto, daí eu falar na consideração relativamente às juntas. Portanto, mas se for pela Câmara Municipal de Santarém, já o disse aqui uma vez, portanto, a pessoa provavelmente terá que esperar mais 3, 4 anos para que, provavelmente 3 anos, para que haja essa necessidade relativamente às juntas de freguesia, pelo que eu falei com os senhores presidentes de junta de então. Relativamente à questão dos fitofármacos, há aqui não é a questão de não haver solução, ao Sr. Vereador, e dizer uma coisa, e que sabe isso tão bem, a responsabilidade depois não é do município de Santarém. O que o município de Santarém tem que fazer é ajudar as juntas de freguesia, porque a legislação, como é feita, são órgãos autónomos, e como sabe isso perfeitamente, como são órgãos autónomos, muitas vezes temos dificuldade em poder ajudar. Porquê? Porque tocamos aqui numa esfera de competências que dificilmente é ultrapassável. Eu posso dar aqui, por exemplo, quando há uns anos atrás a IGF também nos levantou aqui problemas por causa dos apoios ao material de expediente
nas escolas, porque pagavam uns, pagavam outros, e depois a EGF veio-nos dizer, atenção, que há aqui duplicação de pagamentos. Já foi há muitos anos e tivemos sempre essa atenção. E, portanto, como são órgãos autónomos, nós temos que ter aqui algum cuidado como o fazer. A responsabilidade da Câmara Municipal é ajudar e estar atenta, mas não é uma responsabilidade nossa, como deve calcular. O que eu acho que deverá ser feito, e como estou a dizer, nomeadamente ao nível da Associação Nacional de Municípios e noutros fóruns, e mesmo com o Ministério da Agricultura, chegámos a ter aqui reuniões com a DRAP, onde referimos isto mesmo. Acho que a legislação deveria ter dado aqui passos mais suaves relativamente a esta matéria, porque eu posso dizer, nós temos uma técnica que queremos que tenha formação e atualmente não há formação. Sabe porquê? Porque não se conseguem números suficientes para que haja uma entidade que dê essa formação. E isto se passa com a Câmara Municipal de Santarém, com juntas de freguesia, também se passa. Sobre a questão do pavilhão, vereadora Inês. Obrigada. Obrigada, Sr. Vereador Rui Barreiro. Obviamente agradecendo a questão colocada, porque assim permite-nos partilhar toda a informação. O procedimento, a empreitada relativa à substituição do piso do pavilhão desportivo municipal foi toda ela desenvolvida para que a intervenção fosse desencadeada entre o início de julho e o início de setembro. Como nem todos os processos de obra e de empreitadas decorrem com a celeridade e com os prazos que nós temos definidos, tem havido ali vários constrangimentos, mas todos eles estão a ser resolvidos com entendimento entre o município e a empresa que ganhou com a empreitada, o concurso. Estão a demorar muito mais tempo do que aquilo se previa, porque uma coisa é fazer uma obra de substituição do piso em pleno verão, quando a umidade não existe, quando o tempo de secagem dos materiais é outro, e outra coisa é fazer nesta altura, e é aqui que nos tem atrasado substancialmente a colocação da madeira no pavimento. E, portanto, ainda hoje, como dizia o Sr. Presidente, falámos sobre isso, é um assunto que nos preocupa a todos e que estamos em querer que o mais rapidamente possível se possa vir a começar a pôr as madeiras, uma vez que ainda não atingimos o grau de umidade necessário para a colocação da madeira, mas já estamos em valor aproximados e, portanto, a todo momento esperamos conseguir vir a fazê-lo. Dar aqui uma chega, o município obviamente que tem tentado fazer parte da solução, em articulação com os clubes locais, com o hóquei, com os caixeiros, com o Hóquei Clube de Santarém, com os caixeiros e com os leões, clubes que utilizam aquele espaço para a sua prática regular, e temos tentado articular soluções alternativas com Rio Maior, com Almeirim, com Salvaterra, com outros municípios relativamente à realização de jogos, e temos também criado condições para que os clubes tenham no mínimo um espaço, não com características desportivas, mas um espaço que permite de alguma forma não impedir a prática regular. E, portanto, continuaremos todos e em conjunto, e agradecendo a boa vontade de todos, porque todos temos estado com o mesmo entendimento de que o que queremos é resolver. Agradeço aos pais, aos técnicos, aos dirigentes, aos clubes e aos municípios que têm estado connosco nesta procura constante de encontrarmos soluções alternativas, e vamos continuar com a mesma postura de o tentar continuar a fazer. Ainda há um espaço que estamos a arranjar. Diga. Eu não arrisco dizer nenhuma data, porque já tivemos uma data que... uma data e depois os valores de umidade não correspondiam ao que... Exatamente. Até porque... Está próximo, é o que nos dizem. Houve ainda outra dificuldade acrescida relativamente, não a esta obra, mas uma obra que estava também envolvida com esta, que era a qualificação da cobertura do mesmo pavilhão. E, portanto, é preciso conjugar timings entre as intervenções, e é isso que temos estado a tentar fazer. Mas dizia eu, relativamente timings não temos. A esta questão, não vos roubo mais tempo, só dizer-vos que realmente queremos e estamos a fazer tudo no intuito de virmos a poder ocupar o pavilhão com os nossos miúdos, os nossos atletas,
o mais cedo possível. Muito obrigada. Obrigado. Para terminar mesmo, dizer que relativamente a estas matérias, e lamentamos o sucedido, e já o dissemos, não podemos ultrapassar estas questões técnicas, sendo certo que, se o fizéssemos, estaríamos a colocar em causa o município de Santarém. E também lamentar, e quero que isto fique aqui claro, que temos passado, não só o município de Santarém, como outros municípios, nomeadamente hoje, ao nível da transparência, não há nada que se compare com os anos anteriores, ao nível da contratação pública, mas isto também faz com que, muitas vezes, algumas empresas que ganham concursos e estão inscritas na plataforma e que não são da nossa região, acabam muitas vezes depois por não, ganhando os concursos, fazendo-nos nós a adjudicação, e depois muitas vezes falham à consignação, e dou aqui o exemplo da substituição da cobertura do pavilhão, dou por exemplo também a questão da escola do Val de Santarém, a escola da Portela das Padeiras, a questão da reorganização do centro histórico, a questão do GESP. Portanto, isto para dar nota que, claro que depois fazemos queixa destas empresas que vão ter dificuldades, algumas delas provavelmente até vão estar sem trabalhar para a função pública durante algum tempo, mas causaram-nos alguns constrangimentos e, por exemplo, dizer que isto tem de que haver também, relativamente a muitas empresas, uma adaptação aos novos tempos. E estou a dizer isto para terminar, passamos para a hora do dia. Porquê? Porque a partir do dia 1 de janeiro de 2018 vai entrar em vigor as alterações ao Código de Contratação Pública. Portanto, mais alterações vão ser, mais coisas novas, e esperamos que, assim como nós, entidades que contratam estão-se a adaptar, que também as empresas façam o mesmo. Bem, muito obrigado. Ainda não esgotámos a hora. Portanto, não, Sr. Pode, então está. Como ainda não esgotámos a hora, temos portanto... 12 minutos, faça as perguntas que quiser. Não, é só mais uma. Então, mais uma. É só mais uma, portanto, ainda não esgotámos a hora e, portanto, para não sermos... Mais 12 minutos. Muito bem. A última questão, já que temos tempo para falar nela e que também nos tem chegado, é o tempo que tem demorado as vistorias para a emissão de licenças de utilização. Portanto, de acordo com a lei, portanto, há 10 dias para fazer o chamado, após o requerimento, para fazer o seu agendamento, e passam-se meses para que haja a sua emissão. E, portanto, gostávamos de saber o que é que se passa, se há muitos funcionários de baixa ou se houve algum problema de reorganização dos serviços, para que nos tenha chegado, digamos, que estes problemas que estão a acontecer. Muito obrigado, Sr. Vereador. Está ali o arquiteto Paulo Cabasso, que poderá dar uma nota sua. Vou-me servir, tenho o ploro com algum tempo. Quero dizer que temos uma coisa que sabemos nós, e quando fazemos reunião dos serviços, temos bastante presente isso. O que é que acontece? Como sabem, e isso já o disse várias vezes ao longo do anterior mandato, o município de Santarém tem necessidades de pessoal, assim como quase todos os municípios têm. Fizemos uma contratação para auxiliares da ação educativa, mas em várias áreas do nosso município necessitamos de pessoal. Esperamos no próximo ano conseguir ultrapassar algumas das situações, mas o que diz a lei, o Orçamento de Estado aqui traz algumas alterações, mas não são muitas. Porque houve alturas que não o pudemos fazer porque éramos um município endividado, depois deixou de ser essa a regra, e a regra é que não podíamos gastar mais em pessoal do que tínhamos gasto no anterior ano. E essa ainda é a regra que está em cima da mesa, não sei, e pelo que tive a ver para a proposta do Orçamento de Estado para o próximo ano, essa será também a regra a manter. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que o município, mesmo que queira contratar, não havendo pessoas que saiam, não havendo pessoas que vão para a reforma, temos essa dificuldade de contratar pessoas. Mas sei que, e agora que estamos em sede de orçamento para o município de 2018, dizer que muito do que nos chega, a mim e aos senhores vereadores, é as necessidades de pessoal. Sei que uma parte do que se passa desta matéria é com dificuldades de pessoal, mas o arquiteto Paulo Cabasso, já que está na reunião, Sr. Arquiteto, se fizer favor. Olá, boa tarde. Eu penso que foi uma conjugação de fatores que são normais, as férias, eventualmente também algumas baixas de alguns colegas que estavam afetos às equipas de fiscalização. Não tem necessariamente a ver com uma outra circunstância. Pronto. As vistorias até estão a ser minimizadas, no sentido de só corresponder àquelas que serão mesmo
as obrigatórias regras geral, confiamos nos termos de responsabilidade dos diretores técnicos das obras ou da fiscalização da obra e só faremos mesmo as vistorias que são associadas ou equipamentos, ao comércio ou serviços. Portanto, o que pode ter acontecido foi, circunstancialmente, o período das férias, de facto, foi um pouco complicado de gerir, em simultâneo com ainda algum problema associado à adaptação à loja do cidadão, uma série de fatores, e pronto, é verdade, também houve 2 ou 3 colegas, sim, que estiveram de baixa durante bastante tempo, que limitou a operacionalidade das comissões técnicas de vistorias. Muito obrigado, Sr. Arquiteto. Iremos repor tudo isso. Entrando por ordem do dia, de Geridosa, Lar Moçarriense Limitada, solicita o licenciamento de obras para a adaptação do edifício para o lar de idosos na Rua dos Carrascais, número 1, Freguesia da Moçarria, deste registro. É proposta de ratificação do despacho. Alguns senhores da palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. De Walter Miguel Oliveira de Jesus, solicitando a emissão do alvará de licença para substituição de cobertura e melhoramentos interiores de moradia e anexos em Fonte do Oteiro, na freguesia de Pernas deste município, processo 01-2016/85, proposta de ratificação do despacho do Sr. Presidente. Alguns senhores já dado a palavra. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Proposta de Sara Sofia Pires Cardoso, solicitando a prorrogação do alvará de licença número 395/2015 para a construção de moradia unifamiliar na Rua António Caetano Rodrigues, na freguesia de Alcanhões deste município. Proposta de ratificação. Alguns senhores já dado a palavra. Sim, Sr. Presidente. Eu gostava que o Sr. Presidente nos esclarecesse este processo. Não Obrigado. Sei se pode Passarei para o arquiteto Paulo Cabasso. Qual é que é as questões que tem, Sr. São várias. Então, faço que coloque as questões. No processo que nos foi aqui apresentado, diz logo no topo, diz que o presente ato é emitido a título precário ao abrigo do número 2 do artigo 3º da Lei 47/2005, de 29 de agosto, estando a sua validade sujeita à ratificação de Câmara Municipal de Santarém na primeira semana após a instalação do novo Executivo, sob pena de nulidade. Esta é a primeira questão. Sim. Nós não estamos na primeira reunião, estamos na segunda. Sim. Primeira questão. Segunda questão, este processo dá entrada no dia 12/10/2017 e é despachado pelo Sr. Presidente da Câmara, e diz primeira prorrogação do alvará de licença de construção, portanto, nesse mesmo dia 12. Não deixa de ser interessante, considerando os atrasos que falámos nas últimas reuniões, relativamente a algumas coisas que andam a marinar há alguns meses, esta rapidez de entrada do pedido e de despacho imediato do Presidente. O que ainda vem agravar esta questão da ratificação, porque se isto foi produzido, se este despacho foi produzido no dia 12/10/2017, porque é que não veio às reuniões, pelo menos à reunião anterior. Mas, como se não bastasse, tanto estas duas questões que eu já coloquei, já agora coloco também uma outra que diz o seguinte: o alvará emitido, que supostamente estamos aqui a ratificar a decisão do Sr. Presidente, que é a sua prorrogação, sim, é um alvará emitido em 2015 e que está aqui escrito, portanto, não, diz que o alvará é válido até 11 de outubro de 2017. Ora, se é válido até 11 de outubro de 2017, como é que pode ser prorrogado no dia 12? Quer dizer, por isso é que eu perguntei se o Sr. Presidente tinha algum esclarecimento para nos dar. Não me parece que um alvará que já caducou possa ser prorrogado. Mas, enfim, fica aqui o pedido de esclarecimento para ver, enfim, qual é a nossa posição de voto relativamente a esta matéria, porque tem aqui pelo menos estas 3 incongruências que eu não consigo entender. Arquiteto Paulo Cabasso. Muito bem. As questões dos prazos têm a ver com o seguinte. Eu penso que é uma prática, no meu entender, boa, tem a ver com o seguinte: qualquer pessoa que pretenda prorrogar um alvará de licença de construção ou outro, é de imediato, recorre à loja do cidadão e está estabelecido já há uns anos valentes a ideia de que o ato tem que ser praticado na hora, ou seja, a pessoa de imediato leva a licença, não vamos perder tempo com procedimentos e, eventualmente, depois o Presidente, ou por acaso é o atual Presidente, podia ser o vereador anterior, ratifica. Portanto, o que estamos a fazer é
tentar acelerar ao máximo e disponibilizar com a maior rapidez possível a continuação, a projeção de um título na prática que já está emitido. Portanto, é na hora e à frente da pessoa que, quando pede, é de imediato prorrogado e depois é ratificado posteriormente pelo titular do pelouro. Relativamente à diferença de datas, o que se passou foi, na loja de cidadão é praticado de facto este princípio e obviamente depois leva algum tempo os documentos a chegar à Câmara. De facto, este foi uma das situações em que não chegou a tempo de ser agendado, não teríamos o feito. Teria sido feito o agendamento na anterior reunião, não podendo ter sido na anterior, porque de facto se atrasou o procedimento, teve que ser imediatamente a seguir, que é a atual. Mas não esclareceu a minha dúvida principal. Como é que se prorroga um alfará que entretanto caducou? Isso aí é uma questão administrativa e se calhar técnico-jurídica que nos levaria se calhar a uma discussão que levasse algum tempo. Vamos lá ver. Pode-se dar a ideia de que possa ter caducado logo no dia a seguir, mas regra geral, até do ponto de vista administrativo, dá sempre um dia ou dois, porque há o tempo da chegada, da indicação, aos prazos normais, quer dizer, é uma forma de balizar o prazo. Não tem necessariamente de ter terminado, se calhar, se fôssemos contar todos os dias e, eventualmente, o prazo da notificação podia ter sido estendido. Basicamente, o que se quer é estabelecer um limite. Pronto. Um dia, penso que é razoável, de um dia para o outro, admitir-se que a pessoa tenha direito a levantar o seu alvará, a licença de construção. Penso que é uma situação comum. Muito bem. Sr. Vereador, quem vota contra? Nós votamos contra porque não consideramos satisfatórios, minimamente satisfatórios, os esclarecimentos apresentados. Portanto, aprovado com 5 votos a favor e depois também traremos essas explicações ao Sr. Vereador, para não passaremos a escrito para que fique e dizer também uma decisão que tomei, que falei relativamente com o diretor do departamento e com o chefe de divisão, que matérias sobre esta, ou seja, em que muitas vezes também há algumas discrepâncias sobre algumas matérias, que nós vamos fazer o seguinte, vamos fazer com que haja entendimentos que saiam da própria Câmara Municipal de Santarém para que isto possa haver uma posição comum relativamente a algumas matérias. Portanto, convirá que da loja do cidadão até aqui é muito tempo para isto não ser agendado. 12 de outubro até dia 30, quer dizer, mesmo... Sr. Vereador, iremos ver essas situações. Ponto 5. Direta peças, comércio automóvel limitado, cessando o pagamento faseado das taxas de vida pela emissão... está bem. De Sara Sofia... Não, isto foi o que foi votado agora. O 3. O 3, está bem. Depois falta-me aqui 1, 2. O Giridosa, Primeiro. Aparece logo aí como 2. Não. Aqui é que... Não, está aqui, não, mas tenho mal. Eu estou a ver por este aqui, está. 4. Reta peças, comércio automóvel limitado, aqui aparece-me como 5 e aqui está como 4. Reta peças, comércio automóveis limitado, solicitando o pagamento faseado das taxas devidas pela emissão do alvará de licença para remodelação de terrenos de rua do Val da Murta, União de Freguesias da Romeira, Varja deste município. Alguns senhores querem dar a palavra? Portanto, eu queria perguntar porque é que, digamos que isto é comum e, em segundo lugar, portanto, ele pede 12, é concedido 6, isso é normal, digamos que o proponente não foi informado que não podia ser 6 quando fez a proposta. O Sr. Presidente é a pessoa que é à volta desta mesa, que tem mais experiência autárquica e, portanto, pode-nos esclarecer essa matéria, se faz favor. Sr. Vereador, eu aqui relativamente às questões do urbanismo, remeto nestes primeiros 15 dias para o Sr. chefe de divisão. Eu julgo que esta é fácil de responder. Está plasmado na sustentação da informação técnica quais é que são os limites a que estamos obrigados. Penso que para o valor que está em causa, cerca de 3.078 euros, é aplicado a necessidade prevista no regulamento da primeira tranche ser de 25%. E as outras tranches não podem ultrapassar 15% do valor total da parcela remanescente, portanto só podemos autorizar 12, só podemos autorizar 6, apesar do interessado pretender 12. Não, a pergunta que eu fiz foi se o interessado foi informado que só podia ter 6. Quer dizer... Eu não sei o que é que ele sabia, se podia ou não. Ele pediu 12, nós é que só podemos autorizar 6. Ok, muito bem.
Sim, muito bem. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. 5. De Vasco Azinhais Tavares, apresentando pedido de redução de caução, libertar lote 3, loteamento, apresentando pedido de redução de caução destinada à garantia de boa e regular execução das obras de urbanização, libertar lote 3 de loteamento com alvará número 8 de 1995, situado em Xande do Matadouro, Santarém, na União das Freguesias da cidade de Santarém, deste município. Processo número 02-1993/11, submeter o assunto à consideração do Executivo Municipal. Alguns servidores dado a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Do ponto, que eu tenho isto mal, do ponto 6 ao ponto 11, ler para ata, penso que podemos votar todos em conjunto, do Centro Cultural e Regional de Santarém, da Associação Recreativa Cultural Três Aldeias, do Centro Cultural e Recreativo Atalaense, 25 de Abril, Comissão de Festas de Amiais de Baixo, Centro Social Recreativo de Valverde, da Associação de Estudantes da Escola Superior de Educação de Santarém. Isto tem a ver com isenções, algumas são ratificações. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. O ponto 12 tem a ver também com uma ratificação, reabilitação do sistema de diques do Rio Tejo no Concelho de Santarém. Algum senhor dado a palavra? Sim, sim. Muito bem, Sr. Vereador, faça favor. Boa tarde, Sr. Presidente. Antes de mais, sendo a primeira intervenção, queria cumprimentar todos e desejar um bom trabalho neste mandato que agora se inicia. O Partido Socialista tem algumas questões a colocar, nomeadamente o porquê desta obra ser realizada pela Câmara, quem é que fez o projeto, porque não está assinado, e porque não a APA a suportar este investimento. Eram estas as questões que tínhamos a colocar. Muito obrigado. Relativamente à questão da obra ser realizada pela Câmara Municipal de Santarém, isto foi de uma reunião que decorreu pela Comunidade Intermunicipal, onde foi apresentado... Correu onde? Pela Comunidade Intermunicipal, para Sinaltia. Foi realizada entre a APA e a Comunidade Intermunicipal, onde nos foi proposto aos municípios que o poderíamos fazer, sendo certo também que a APA, no que concerne à questão dos 15%, teria alguma dificuldade e havia aqui o perigo, ou seja, de não ser executado os fundos comunitários, de poder haver algum problema relativamente à questão dos fundos comunitários. Quero dizer que é algo que temos aqui algumas dúvidas sobre não é dúvidas, eu acho que está a acontecer vezes demais, relativamente ao nosso Estado central, que ser os municípios a irem com a entidade e depois porem a contrapartida nacional. Portanto, relativamente ao projeto, o projeto era para decorrer pela Câmara Municipal de Santarém, não conseguimos, decorreu pela Comunidade Intermunicipal. Relativamente à questão da APA nos apresentar este tipo de soluções. Eu quero aqui dizer, e se bem se recordam, quando foi na questão de Pernes, e era um fundo gerido pela própria APA, em que nós tivemos mais de 1 ano e meio para receber o dinheiro do fundo dos recursos. Portanto, estas são respondendo às três questões, que a obra, isto decorreu de uma reunião na Comunidade Intermunicipal, o projeto era para ser feito por nós, não conseguimos atempadamente, decorreu pela Comunidade Intermunicipal, e a questão da APA não o fazer tem acontecido diversas vezes. Isto é só uma candidatura e, portanto, esperamos que decorra Então, Sr. Presidente, desculpe lá que eu agora fiquei ainda com mais dúvidas depois da sua intervenção. Muito bem. Portanto, não há aqui nenhum parecer da APA aqui neste processo. Portanto, a APA deu-nos o estudo prévio desenvolvido, o qual depois foi feito... Pronto, é que não consta aqui da documentação que nós recebemos. Sim. Depois, outra questão é, portanto, isto supostamente, se foi a APA que deu o estudo prévio, está de acordo com o plano de gestão e dos riscos de inundações, essas coisas todas. Portanto, é óbvio, não é? Partimos todo desse princípio. Pronto, nós também temos partido, não temos a documentação. Mas pronto, e isto vem aqui à Câmara para quê? Portanto, na prática, se isto é uma... Não, isto vem à Câmara Municipal porque a despesa da autorização do fundo comunitário, ou seja, ultrapassa a minha competência. Pronto, então qual é a despesa? A despesa, ou seja, ronda, não tenho aqui a volta de 6... Isso é o valor da empreitada? Da empreitada. Sim, mas qual é o valor da despesa para a Câmara de Santarém? Não, a Câmara de Santarém depois participará 15% desse montante. Pronto, então, na verdade, isto é um projeto cuja candidatura é feita pela Comunidade Intermunicipal.
Não, a candidatura é feita por nós. Pronto. Então a candidatura é feita por nós. Sim. E nós temos um financiamento de 85%. 85%. Pronto, é que daqui dos documentos Sim. ninguém consegue perceber isso. Mas dizer uma outra coisa que é o seguinte, e isso também, e depois não... O que é que aqui muitas vezes é posto em cima da Câmara, isto é muito maturado. Porque depois temos aqui outra dificuldade também, que eu quero expressá-la, e nós também já nas encostas de Santarém, e bem, estamos a substituir a outras entidades. O que é que acontece, e foi muito falado entre os presidentes de Câmara. Corre tudo bem, é feita a empreitada. Durante a garantia da obra, 5 anos da garantia da obra, a responsabilidade é nossa. Não sei se me estou a fazer entender. E, portanto, se nesses 5 anos há uma inundação e corre alguma coisa mal, nós temos a responsabilidade. Portanto, isto é um risco que os municípios estão a correr relativamente a estas matérias, e eu acho, sinceramente, e já o disse em alguns nos fóruns, ao nível da Câmara Intermunicipal, que os municípios têm que ter, se calhar, aqui alguma outra contenção no querer aproveitar estas oportunidades, porque o Estado Central, cada vez mais, ou seja, este ano tivemos um aumento de 1,5% relativamente ao ano anterior nas verbas da transferência do Orçamento de Estado, sendo certo que há municípios que não têm sequer esse aumento, mas estamos sucessivamente a substituir-nos ao Estado Central. Sabemos também, há aqui um incumprimento deste atual Governo relativamente à delegação de competências. Era expectável que tivéssemos uma delegação de competências já a ser negociada com os municípios, mas neste momento ainda não está em cima da mesa. Muito bem, quem vota contra... Sr. Presidente, portanto, nós vamos nos abster porque a informação que nos foi prestada não tinha nada disso que o senhor diz. Portanto, vem uma coisa para ratificar, mas não diz que isto é comparticipado, não diz qual é o custo que vai, enfim, global, e, portanto, nós tínhamos claramente a ausência de informação. Não éramos só nós, porque todos os vereadores receberam o mesmo que nós. Tínhamos completa ausência de informação se o senhor não desse essa explicação, e, portanto, pedimos que, em casos futuros, isto seja mais detalhado, e, portanto, a nossa abstenção decorre da falta de informação que nós tivemos para preparar devidamente este assunto. Muito bem, muito obrigado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado com 4 abstenções. Proposta, ponto 13, proposta de tours das farmácias do Conselho relativo ao ano de 2018. Alguns senhores que dão a palavra? Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 14, Associação de Municípios do Vale do Tejo, designação de representantes do município na Assembleia Intermunicipal. Sr. Presidente, nós abstemos nestas nomeações, portanto, sempre que houver nomeações, a nossa posição de voto é de abstenção. Quem vota contra, quem se abstém, portanto, aprovado 4 abstenções. O ponto 15 foi retirado. Ponto 16, proposta de nomeação de representante do município da Reis e Tejo, Seção de Gestão e Tratamento de Resíduos de Médio Tejo. Também aqui, portanto, quem vota contra, quem se abstém, é a mesma coisa. Uma abstenção, 4 abstenções. Ponto, peço desculpa, ponto 17, ocupação de via pública, evento taurino, restituição de valor a Fernando Rosa Pereira Alves. Os senhores que dado a palavra, o evento não foi depois realizado. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 18, ação social, restituição de valor de verba. Eu queria que a vereadora Inês desse aqui um esclarecimento, que há aqui uma discrepância nos valores e era importante dar... Obrigada, Sr. Presidente. Permitam-me fazer aqui este esclarecimento, sim, e que daí não tenha pedido ao Sr. Presidente para retirar este ponto, porque creio que não que poderá este ponto ser votado, considerando que temos condições para o fazer, com o esclarecimento que eu possa dar e que fique assim essa indicação em ata. Porque o processo já se arrasta há algum tempo para ser decidido pelo Executivo. E numa informação inicial dávamos conta de um valor de 292 euros, noutra informação de 247, noutra informação de 261, e eu só hoje é que me apercebi que, efetivamente, ao longo de todo este relatório não há um sítio onde esteja claramente uma informação, que diga claramente qual é o valor, mas sim um dos movimentos, e é aqui este movimento que eu me reporto quando submeto à vossa consideração e do Sr. Presidente, obviamente, o esclarecimento do valor que estamos a apurar. Portanto, há uma necessidade de restituição de uma verba e essa verba já está cabimentada e o compromisso é neste valor, que é de 247,19. É o movimento número 11, que consta do vosso processo,
que esclarece esclarece o valor, claro, que estamos neste momento a colocar à consideração do Executivo para ser aprovado como a restituir a este encarregado da educação deste aluno. Era só dar este esclarecimento. Se assim o entenderem, creio que, cabimentado e comprometido este valor, poderemos estar em condições de aprovar o mesmo. Obrigada. Bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 19, refugiados, moradores do bairro de Girão, definição da utilidade dos contratos de água, eletricidade e universidade do usufruto. Também sobre isso gostávamos de ver algum esclarecimento, não só do que está em causa, mas também o que é que se pretende fazer para o futuro, já que... Sim, relativamente a este ponto vem porque a entidade dos refugiados, dos refugiados, irá deixar no final deste mês de fazer o pagamento destas despesas e o município irá substituir-se. Relativamente também a estes três, nós temos duas famílias, esta é uma das famílias, a outra já está há mais tempo, esta há menos. Esta família, também um deles, ou seja, é expectável que ainda este mês, se não for neste mês, no início do outro, possa assinar um contrato de trabalho e, portanto, também começar ele a ter em rendimento e depois com isto a integração sucessiva e também daqui a algum tempo deixarmos nós estas deliberações que estamos a ter, caso haja uma integração total, esperamos no futuro deixar de ter este tipo de deliberação. E, portanto, este período que é aqui proposto é de 6 meses. É expectável que com um contrato de trabalho e esperando esses 6 meses que nós depois deixemos de ser nós, o município de Santarém, a pagar, a subsidiar, ou seja, esta integração. Quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 20, trânsito, plano de sinalização, União de Freguesias de Casével e Vaqueiro. Alguns senhores vão dar a palavra. Sr. Presidente, eu queria que me esclarecesse o seguinte. Para além da questão da obrigatoriedade de deliberação do Executivo Municipal para que haja validade na aplicação da sinalização, quem é que paga esta sinalização? A sinalização é o município de Santarém. Pronto, e é normal ser um município a pagar para todas as juntas ou é conforme? É caso a caso? Como é que isso acontece? Há sinalização, por exemplo, se forem espelhos, há sinalização que não tem que vir à reunião de executivo e às juntas. Sim, isso a gente sabe. Pronto, muito bem. E essa, agora, neste caso, o que é feito é sempre o município de Santarém que faz esses pagamentos. Nós até temos um fornecimento contínuo de sinalização para este tipo de casos. Não sei de juntas de freguesia. Portanto, é que eu estou-lhe a fazer esta pergunta porque contactei alguns presidentes de junta para perceber se isto era sempre assim e não obtive essa informação. Olha, eu desconheço e os seus presidentes de junta podem contactar a mim ou o vereador com o pelour, porque nós temos até um fornecimento contínuo de sinais para a colocação de sinalização e também dizer que a sinalização, se não vier aqui e não for deliberada, também exato, isso foi o que eu disse. Não tem tal validade. Tal e qual. Se os senhores presidentes de junta a fazem e a colocam, terá alguns. O que nós estamos a fazer e também esperamos, e falei isso já nas nossas reuniões de executivo, nós há uns anos atrás fizemos os chamados planos de sinalização em várias freguesias, alguns foram concluídos, outros não foram concluídos, agora esperamos neste mandato retomar esses planos de sinalização e também adequá-los às novas realidades de mobilidade das diversas freguesias. Muito bem, quem vota contra, quem se abstém, aprovado por unanimidade. Ponto 21, aluguer de autocarros para deslocação de ranchos folclóricos do Conselho. Quem vota contra... Sr. Presidente, espera lá. Sim, espera lá que eu aqui quero colocar aqui algumas questões, porque isto é um processo que também já tem barbas. Sim. E, portanto, que me explicasse porque é que isto vem agora aqui à reunião de Câmara que eu não consigo perceber. Quer dizer, isto é um processo que é despachado em julho, e, portanto, não estamos a falar no mês passado, nem no outro mês, é em julho. E tem a ver com apoios em espécie, não é? Portanto, os apoios em espécie têm que vir sempre à reunião de Câmara. Isso eu sei. Sim. A questão que se põe é que desde que foi despachado pela vereadora, salvo erro, em 31/7. Depois foi despachado para, portanto, face ao exposto, coloca a consideração superior à autorização da despesa, bem como o encaminhamento de informações da adjudicação para deliberação do Executivo. E, portanto, e a vereadora concorda, portanto, e propõe o agendamento em 4 de agosto. Ora, a Câmara reuniu desde 4 de agosto até hoje. E, portanto, como é que aparece hoje
uma coisa que devia ter sido decidida na reunião seguinte, que é isso que diz a lei, não é? E só agora é que vem cá, quer dizer, eu não consigo... E depois isto vai para o Sr. Presidente, que despacha e diz assim: vista a doutora Catarina Maia, presumo eu que seja o normal para ver se vem à Câmara ou não. E isto no mesmo dia, 4/8. Portanto, não há explicação, a não ser que o Sr. Presidente tenha alguma, não há nenhuma explicação, e nós gostaríamos de saber porque é que isto acontece, porque não éramos nós que devíamos estar aqui hoje a deliberar sobre esta matéria, quer dizer, alguém devia ter deliberado e não nós. Isto nem sequer é uma ratificação, portanto, é um processo que vem à Câmara para que nós possamos deliberar, mas um processo que já se realizou, portanto, já se realizaram, a despesa já foi feita e portanto, estamos, digamos que, a posteriori aqui a fazer um... Enfim... Aqui é só quem foi atribuído os transportes, porque nem tem que... mas a vereadora Inês explica, vereadora. Então... Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada. Portanto, como é do conhecimento de todos, é uma área nova também, que agora é da minha competência, e tentei, da melhor forma, entender porque é que este processo só vinha agora. E, portanto, o que me apraz aqui referir é o seguinte: portanto, esta despesa já tinha sido aprovada para ser realizada. O que vem hoje aqui é dizermos, efetivamente, ao Executivo a quem é que é concedido, a quem é que é proposto este apoio em espécie, porque, como sabem, a viatura, há compromissos no âmbito do associativismo cultural assumidos, em que o município, aquilo que colabora com as associações culturais, nomeadamente com os ranchos folclóricos, é na cedência de um transporte. Há, portanto, um compromisso do município relativamente aos ranchos para a assunção desta colaboração, e havia, face à dificuldade com o autocarro variado, havia que honrar esse compromisso na data em que os ranchos folclóricos efetivamente precisaram. E, portanto, todos os serviços de cultura tramitaram a autorização para a realização da despesa. O que trazemos hoje aqui é para que todos saibam como é que essa despesa foi gasta, foi a cada um dos ranchos e que ranchos é que foram e em que datas é que foram. Houve aqui... foi o meu telemóvel. Houve aqui algum atraso que decorre de problemas de saúde que, entretanto, a nossa coordenadora dos serviços municipais também, infelizmente, teve, e que os processos demoraram mais tempo do que todos nós gostaríamos no processo de gestão documental interna. Quando os processos são canalizados para determinado técnico, ou o vereador, ou seja, quem for, quando são para alguém em específico, é apenas essa pessoa que pode tramitar. E, na altura, acarretou este atraso para a análise deste ponto. No entanto, creio que, dada a informação inicial, que neste momento é para que todos saibamos e aprovemos a quem foi concedido o apoio à espécie, a que ranchos foram e em que data foram, que o que é importante é que nós consigamos, efetivamente, autorizar esta... Mas isto não é para nós tomarmos conhecimento, isto é para nós deliberarmos. A autorização do apoio em espécie. Depois do apoio em espécie. Verba já acreditada. Se tiver dúvidas sobre isso, eu retiro o ponto e na próxima juntamos a outras autorização de despesa do senhor... Não, eu só queria, não são só ranchos folclóricos, isto está agendado... Não, não são. Não são mais, são transportes do associativismo. São do associativismo. Pronto, tem aqui, Sociedade Filarmónica Alcanedense. E, portanto, isto vem agendado como aluguer de autocarros para a deslocação de ranchos folclóricos do Conselho. E, portanto, nós consideramos que isto deve ser feito com celeridade e, portanto, não foi. E também achamos que, digamos que o próprio agendamento não está correto. Quer dizer, eu retiro... Eu julgo que o Sr. Presidente fará como bem entender. Não, mas convinha esclarecer o assunto. Porque o título não está de acordo com a deliberação. Mas eu acho que o título não é o mais importante. O mais importante é o conteúdo. Sim, mas o conteúdo também é facilmente explicado. Portanto, eu retiro o ponto e virar na próxima reunião sem problema nenhum. Sr. Presidente, se me permite, eu acho que isto já foi atrasado, já anda atrasado demais. Mas se o senhor quiser que retirar o ponto, retire à vontade. Retiro o ponto e vem na próxima reunião o ponto 21. Muito bem, o ponto 21 é retirado e vem na próxima reunião. Ponto 22, concurso público número 02/2017 para a aquisição da pólice de seguros através do Carta Municipal. Isto é a sessão de compromisso plurianual. Os senhores que dão a palavra, quem vota contra, quem se abstém, portanto aprovado por unanimidade. Público, alguém do público já usado a palavra? Muito bem, vereador... peço desculpa. Ainda é o hábito. Celso. Acho que até adivinho o tema.
Ora, boa tarde a todos os vereadores, à Câmara. Em primeiro lugar, o desejo de um bom trabalho a todos que representam aqui os cidadãos de Santarém. Hoje traz-me aqui um assunto como cidadão e designadamente relativamente a um projeto que foi dado a conhecer através do site da Câmara Municipal, que é o projeto da segunda fase de requalificação da Avenida Afonso Henriques, peço desculpa, em que o Sr. Presidente, em determinada altura, tinha comunicado que no mandato que iniciasse proximamente, caso vencesse as eleições, iria iniciar rapidamente o projeto da segunda fase da requalificação da Afonso Henriques, designadamente a Rua Padre João Rodrigues, que afeta a Rua Padre João Rodrigues Ribeiro. Eu sou morador dessa Rua Padre João Rodrigues Ribeiro e não contente não só com aquilo que o projeto consta no projeto, também não contente com o nome que se apela àquela segunda fase, que é a requalificação, mas que em nada vai enobrecer a qualidade de vida daqueles residentes e daqueles que envolvem aquele bairro. E eu venho aqui entregar, digamos, de uma forma informal, porque o projeto de facto ainda não foi aprovado aqui na reunião de Câmara, ainda não desceu à Câmara para ser aprovado. Mas antes que ele fosse, porque eu tive em outras ocasiões, quando da instalação daquele centro escolar naquele local, de chamar a atenção várias vezes, repetidamente, nesta Câmara e, sem ser nesta Câmara, ou em outros locais, da necessidade de estudar devidamente a circulação envolvente o centro escolar. Essas minhas diligências, digamos, como cidadão, pelos vistos não foram ouvidas. Acredito que o projeto tenha sido desenvolvido de uma forma autónoma e, portanto, ainda assim eu venho aqui com um ato de cidadania entregar um abaixo-assinado que neste momento tem cerca de 200 cidadãos, mais de 100 moradores daquela rua, e entre moradores e clientes dos estabelecimentos comerciais aproximadamente 200 assinaturas. Este é um facto que não está fechado, ou seja, eu quero entregar isto à Câmara como um ato, digamos que, de chamar a atenção ao Sr. Presidente e à Câmara da necessidade de rever aquele projeto. Para nós, cidadãos que frequentamos aquela rua, moradores e clientes dos estabelecimentos comerciais, não é um projeto que requalifica aquela área. E, portanto, eu vou ler aqui só alguns dos aspectos do abaixo-assinado que achamos que devem ser revistos e, caso a Câmara venha a aprovar esse projeto, nós tomaremos outras diligências, aí mais formais, em que se contam se pode chamar a petição, não é, que obriga a uma resposta da Câmara, e se mesmo assim o projeto continuar igual, os cidadãos desenvolverão as suas, digamos, democratas ações em via de que o mesmo não avance. E, portanto, o número de lugares de estacionamento daquela rua vão ser suprimidos cerca de 30 lugares, sensivelmente, uma estimativa. Achamos que o caráter do arruamento não deve ser uma via de atravessamento, mas deve manter-se o caráter local que ela tem. Achamos que o mirador no topo do arruamento se encontra claramente sobredimensionado. O mirador, que se encontra previsto no projeto, claramente sobredimensionado por uma área que está virada a norte e é um corredor autêntico de vento, portanto só quem não foi ao local e não percebe como é que aquilo funciona em termos microclimáticos estabelece um mirador com aquele espaço de lazer tão sobredimensionado. E, portanto, achamos que deve ter um mirador, mas um espaço mais pequeno, aproveitando outras áreas para estacionamento também. Depois, também, achamos que deve-se manter o estabelecimento de ligação rodoviária ao campo infante da Câmara, nos dois sentidos, e não só num, como o projeto prevê. E a área envolvente ao centro escolar deve ser estudada na sua totalidade. Hoje temos uma área entre o centro escolar e a Praça de Touros completamente abandonada, que não pode levar lá mais nada. Portanto, aquele espaço entre o centro escolar e a Praça de Touros não vai lá levar mais edifícios, há de ser espaço público, por certo. E, portanto, a envolvente, o centro escolar e o estacionamento e a circulação de toda aquela envolvente não deve ser só estudada numa parte, virada para a Rua Padre João Rodrigues Ribeiro, mas deve envolver toda a envolvência do centro escolar. E, portanto,
nesse âmbito, o projeto recomendamos que deve ser reavaliado e que deve ser reconsiderado e, portanto, otimizado no funcionamento de toda aquela zona envolvente e não só de uma parte. E é com esse intuito que vimos aqui que a Câmara tome por bem as nossas ações de reavaliar e reformular o projeto. Muito obrigado. Vou entregar o Muito obrigado, Sr. Vereador. Está uma fotocópia, porque não é o final. Deixe-me só dar aqui algumas notas sobre isto. Primeiro, agradecer agora ao cidadão Celso por todo este trabalho, mas dizer que, pelo que percebi e do que falámos também algumas vezes, os pressupostos que parte para isto têm a ver com o vídeo que viu. Já tem algumas alterações a questão do projeto. Dizer também que a obra já está até consignada relativamente ao que não é o que se vê no vídeo, porque houve algumas alterações, mas a obra já está consignada. Relativamente a Afonso Henriques, ainda estamos a chutar. Quer dizer que este é um projeto, tive a oportunidade, quando o apresentámos no seu todo, que era um projeto feito por técnicos da Câmara Municipal, exclusivamente por técnicos da Câmara Municipal. Já o disse várias vezes, há 3 ou 4 projetos que temos no âmbito do PEDU, que temos no âmbito de alguns fundos comunitários que temos, que eu entendo que devem ser feitos pelos nossos técnicos. Porquê? Porque já estão há muitos anos no município de Santarém, conhecem todas as premissas, conhecem a envolvência e conhecem as dinâmicas da cidade. E, portanto, este era um deles que eu sempre achei que deveria ser feito, assim como a requalificação do Largo Infante Santo, também acho, e aqui a requalificação do Largo da Câmara, também é um dos tais que eu acho que deverá ser feito pelos nossos técnicos. Porquê? Como estou a dizer, porque tem um amadurecimento muito grande das questões da cidade e assim como também a requalificação da António dos Santos. São 3 projetos que tivemos a oportunidade de cruzar algumas vezes em conversas, que eu acho, e é isso que quando aqui estiver, serão esses nossos técnicos a fazer. Outros provavelmente serão dados de fora, outras entidades, para que os possam fazer. Portanto, o que viu no vídeo tem algumas alterações, portanto aquilo já foi há 2 anos e o projeto avançou. Dizer que os lugares, não se perdem lugares, ainda hoje, sabendo nós que havia esta abaixo-assinada a correr, na nossa reunião de vereadores perguntámos isso. Pelo contrário, criam-se 25 novos lugares de estacionamento, depois houve uma alteração relativamente ao que está. A questão do Mirador não tenho capacidade técnica para responder sobre esta matéria, e a questão de estudar toda a envolvência e estarmos à espera que se resolva a situação de uma parte do Campo Emílio Infante da Câmara e não fazermos esta, quando causamos constrangimentos, quando atualmente temos alguns constrangimentos que são conhecidos da nossa parte no acesso ao centro escolar do Saca-Peito, tínhamos que fazer alguma coisa sobre esta matéria. E, portanto, a obra está a decorrer. O que eu vou fazer é que os nossos técnicos respondam em concreto sobre esta matéria, porque há algumas alterações relativamente ao que viu e ao que falámos na altura, porque ainda não estava fechado o projeto, mas responderão a isto. Eu farei-lhes chegar através do nosso Departamento de Gestão Territorial. Muito bem, muito obrigado. Não havendo mais intervenções, a próxima reunião é 27. Portanto, todas as deliberações que tomámos hoje, portanto, ficam aprovadas em minuto. Muito obrigado.